5 dicas para os seus estudos ficarem ótimos esse final de ano. Oi divas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Jennifer e nesse canal eu trago um pouquinho do meu dia a dia, minha rotina, vlogs e também dicas em geral sobre tudo que vocês me pedirem. Os estudos é a parte mais importante pra gente criança e adolescente ali. Então hoje eu vou trazer 5 dicas muito simples, fáceis, para você não perder mais a concentração, conseguir estudar e guardar as coisas, porque eu também sou uma pessoa que tem a memória ruim, então às vezes o conteúdo não fica grudado na minha cabeça e estudo. Chega no dia de ter a prova, ou de ter uma revisão, ou uma avaliação, e eu não consigo fazer, ou eu erro algumas coisas que são básicas, porque eu estudei, mas não guardei muito na minha cabeça. Primeira dica, prestar atenção na aula e anotar os pontos principais do que você está estudando. Gente, isso é uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas não fazem. E eu fico assim, tipo, cara, uma coisa que pode ajudar, que simplifica a sua vida e que é maravilhosa. Essa dica, gente. Então, tipo assim, o professor tá ali explicando, tá na hora do professor explicar, ele passou a matéria, ele vai explicar o que é pra fazer. Aí você anota ali os pontos principais. Porque, gente, é muito importante isso, é muito importante você anotar e prestar bastante atenção no que o professor fala. Não fica muito distraída, conversando ou desenhando, escrevendo, fazendo outra coisa. Quando o professor estiver explicando, preste atenção. Segunda dica, assistir videoaulas aqui no YouTube. Tem vários professores e professoras, né, que trazem aulas aqui no YouTube. E, gente, isso é muito bom, simplifica muito a nossa vida de estudante, tá? Tem muita gente que não assiste porque às vezes não gosta, mas, gente, é uma coisa que é muito simples. Você não perde muito tempo, porque às vezes os vídeos são de 10 minutinhos, 9 minutinhos. Depende também do conteúdo que você vai estar estudando. Mas, gente, é muito bom e muito simples. E tem vários professores e professoras que eu acompanho aqui no YouTube e que me ajudam muito, muito mesmo. Tem de diferentes matérias, mas o que eu mais tenho dificuldade, que eu venho assistir aqui no YouTube, é videoaulas sobre matemática. Gente, matemática é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então eu sempre tenho que estar vindo assistir. E eu sempre tenho que estar vindo assistir aqui, porque eu preciso, gente. Eu acho que também vai ajudar muito você nos seus estudos. E também os vídeos aulas, como são às vezes são curtos, às vezes o professor coloca ali imagens sobre o assunto, explicam de um jeito que é às vezes melhor do que o seu professor em sala de aula. Então por isso que eu dou essa dica de vocês assistirem vídeo aula, porque normalmente, né, os professores aqui, quando vêm fazer uma videoaula aqui no YouTube, eles simplificam muita coisa, eles dão dicas de várias coisas e às vezes ele dá ali uma estratégia pra você fazer as coisas ou pra você guardar as coisas. Então eu acho que fica muito importante assistir videoaula aqui no YouTube. Terceira dica é fazer resumos e mapas mentais. Gente, é uma coisa que eu acho que tem muita gente ainda, mas eu acho que os meninos não gostam de fazer. Mas, gente, é uma coisa que simplifica muito a nossa vida. Pelo menos os meus professores na minha escola onde eu estudo, gente, sempre faz a gente fazer mapa mental do assunto que eles estão trazendo pra gente, porque eles realmente falam que isso é realmente mais fácil de a gente estudar, de a gente lembrar das coisas, porque a gente vai colocar no mapa mental coisas pequenas, coisas simples, pra realmente a gente lembrar, coisas que lembram um assunto, as características do assunto em si, do que o professor ou a professora tá passando, né, a matéria, o assunto que você tá estudando na matéria. Então faça resumos e mapas mentais, que ajuda muito. 2000 anos depois. E uma coisa que é quando você estiver estudando ali, sem ser na escola, estudando mais em casa, né? Tire um tempo pra você estudar num lugar calmo, num lugar, tipo assim, se tiver gente na sua casa, se tiver muito barulho, marque para outro dia.
Ou faça quando você estiver sozinho em casa, não sei, mas faça em um lugar que não tenha muito barulho, que não tenha distrações, que você possa se concentrar no que você for estudar, para que você possa se concentrar no que você for estudar e não ter nenhuma distração ali. E também uma dica extra aí, fique longe do celular, tira 1-2 horas para você poder estudar quando você for estudar em casa, porque isso vai ajudar muito você vai me agradecer depois. Quinta e última dica: não tenha dúvidas sobre o assunto quando você estiver na sala de aula. Tipo assim, o professor tá explicando, você ficou com alguma dúvida na cabeça, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tô estudando história, tô estudando sobre a colonização, um exemplo. Aí eu fiquei com dúvida de como os indígenas viviam, por exemplo, tá? De vez eu ficar pensando naquilo, se eu não quero levantar a mão no meio da aula, quando o professor está explicando, depois chega nele ali perto do fim da aula e fala: professor, eu tenho dúvida nisso, não entendi muito bem, você pode me explicar? O professor vai explicar com o maior carinho, eu tenho certeza. Gente, uma coisa que os professores amam são quando a gente tira dúvida com eles. Isso mesmo, eu já ouvi de vários professores meus que tem dúvida, pergunta, o professor vai explicar. E se você não entender, ele vai explicar de novo, gente. Porque o professor é pra isso, é pra poder te ensinar e não pra te julgar porque você não entendeu. Mas ele vai te explicar. Tipo assim, você não entendeu na primeira vez, ele vai explicar de um jeito mais simplificado. Você não entendeu na segunda, na terceira, na quarta vez, não sei. Ele vai ter que explicar pra você até você entender, porque é o trabalho do professor ou da professora. Realmente, gente, não fique com dúvidas na aula sobre o assunto que o professor tá explicando, porque às vezes quando você for ali estudar, você vai estar estudando ali, mas a sua cabeça ainda vai estar na dúvida que você tem. Você vai estudar, mas a dúvida ainda vai estar ali nos seus pensamentos. E vai ficar: mas isso. Não entendi isso. Então, gente, ficar com dúvida é uma coisa muito ruim ali. Quando você tá na aula, o professor tá explicando, você acaba ficando com dúvida e você não pergunta pro professor, você não tira a sua dúvida, você não tenta achar você não pede pro professor um exemplo, né, pra você poder entender. Então, gente, tirem as dúvidas com os professores, ou se você tem a sua dúvida é um pouquinho mais simples, pesquisa. Como eu falei do videoaula, dependendo da dúvida que você tiver, vai ter uma videoaula sobre isso. Pede ajuda, às vezes, se for realmente uma dúvida bem simples, pesquisa no Google, pesquisa no ChatGPT, não sei, gente, mas dá o jeito de vocês aí, mas não fiquem com essa dúvida, por favor. Vocês vão me agradecer depois. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas, foi um vídeo longo, mas espero ter ajudado vocês de algum jeito. Já se inscreve no canal para as próximas dicas que eu vou postar aqui, que eu posto dicas em geral pra tudo. Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar, nenhuma dica que eu for trazer aqui pra vocês. Vocês gostam de vlogs, rotinas e ver o dia a dia das pessoas, eu também vou estar postando o meu dia a dia e um pouquinho da minha vida. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem uma amiga ou um amigo que também precisam dessa dica, envie esse vídeo pra ele, ó. Um beijo!